Valéria, e nós estamos aqui, irmãos, construindo, né, também um legado, mas a base já está firmada lá atrás, uma base forte, uma base sólida, e eu gostaria de fazer menção desses homens, essas mulheres de Deus que estiveram ali, e também o vocal Estrela da Manhã, que é o vocal da mocidade, foi na administração do pastor Wilson Lopes, né, no ano de 2008, quando passou por ali. E já em 2022, 3 meses depois, a gente abriu o trabalho do vocal Servo de Deus, que é o trabalho dos varões, no dia 24 de maio. E o Senhor tem abençoado. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Na nossa festa, nós trabalhamos a temática Como estão as tuas obras? E foi uma bênção para a glória de Deus. Foram 16 almas para Jesus. Glória a Deus. 12 reconciliações e 6 aceitando a Jesus. E eu louvo muito a Deus pela vida deste povo, desta igreja animada, né? Foram 4 aceitando Jesus e 12 reconciliação. Só corrigindo. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2. E também gostaria de louvar a Deus pela vida dos irmãos que estiveram nos apoiando nesse trabalho, na pessoa do nosso pastor presidente, família, estiveram ali no sábado, o auxiliar, irmão Kennedy, o coordenador de missão, nosso amado irmão Darlan, e o auxiliar Benedito. Gostaria de notificar o nome desses irmãos e louvar muito a Deus por todo o apoio em nossa festividade, em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem-se apóstolos, e não são, e tu os achartes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixar-te a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei, e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Podeis vos assentar, irmãos, adorando ao Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a igreja de Éfeso, né, que foi a igreja pelo qual o Senhor, Ele destinou esta carta, o Senhor Jesus, Ele destinou esta carta, foi uma igreja muito pujante, né, uma igreja muito ativa na obra de Deus, no amor, na fé, embora, como disse o reverendo Hernando Dias Lopes, ser crente em Éfeso não era uma missão fácil, né? Porque a cidade de Éfeso ela estava afundada na prostituição, a cidade de Éfeso ela estava afundada na idolatria de fato, e a palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo,
ele vai para a cidade de Éfeso, e ali ele começa a falar, né, a pregar a palavra do Senhor, e um grande avivamento começa a acontecer naquela cidade. A cidade é impactada, os idólatras se convertem, queimam os livros de magia em praça pública e começam a adorar a Jesus, a buscar e desejar a ter o Deus que o apóstolo Paulo pregava. No capítulo de número 19, a Bíblia diz que a igreja vai viver um grande avivamento naquela cidade que era conhecida como a Luz da Ásia Menor, né, uma cidade muito bem rica, né, muito bem enriquecida, com vários recursos, uma cidade portuária. E a cidade que era a luz da Ásia Menor naqueles dias, naquele tempo, ela vai se deparar com a verdadeira luz do Evangelho, irmãos. Uma cidade que estava afundada no pecado, uma cidade que estava afundada, né, na escuridão da prostituição, ela vai se deparar com a verdadeira luz do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse é o papel da igreja, é brilhar nesses lugares, irmãos, é brilhar nesses lugares mais escuros que existe na face da terra. Esse é o nosso papel. A Bíblia diz que ali no capítulo de número 19, o apóstolo Paulo, ele encontra 12 discípulos de João, 30 anos depois da morte de João o Batista, ainda tem 12 homens em Éfeso que seguem o ensinamento de João. E Paulo pergunta para eles assim: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eles falam para Paulo: nós nunca ouvimos falar, do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre aqueles homens e eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Um avivamento vai começar em Éfeso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fica ali precisamente na cidade de Éfeso cerca de 3 anos pregando a palavra, ensinando. A cidade de Éfeso vive um avivamento extraordinário. E aí Paulo, ele vai ser preso na sua primeira prisão, uma prisão domiciliar. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para a igreja que estava em Éfeso, agora pastoreada pelo seu filho na fé, Timóteo. E ele fala algo poderoso, irmãos. No capítulo 1 da carta aos Efésios, no versículo de número 15, a Bíblia diz que Paulo, ele tece um elogio, que este elogio, de fato, ele vai nortear essa introdução desta mensagem. Paulo vai elogiar, ele diz assim: todo mundo sabe do amor que vocês têm, da fé que vocês têm em Jesus. Ele vai elogiar esta igreja, pelo fato do amor que eles têm por Jesus, da fé que eles têm depositado em Jesus. Ele disse assim: chegou até mim, eu ouvi falar da fé e do amor que vocês têm. A Bíblia diz que Paulo, ele escreve essa carta no ano, a história diz que Paulo escreve essa carta no ano 63, 62, 63, depois de Cristo, e logo após veio o seu martírio. No ano de número 95 e 98, Domiciano, ele assume o império, e diz a história que ele começa a perseguir os cristãos, e segundo a história, tem cristãos morrendo, tem cristãos sendo comido, de fato, no Coliseu, tem cristão sendo crucificado em praça pública, sendo queimado vivo como tosta. E a Bíblia diz que, a história diz que ele tenta parar a igreja a todo custo, saindo assim, escapando assim, o último apóstolo vivo. A Bíblia diz que João, o último apóstolo de Jesus, João, é levado por Domiciano, preso, e ele é levado para a ilha chamada Pátimos. Pátimos no grego significa mortal, era uma colônia,
mortal, aonde se prendia os criminosos, ali era levado para a caverna, e Domiciano, ele coloca João lá, com quase 100 anos de idade, tentando e afirmando que ele ia acabar com a igreja, ele ia parar com o crescimento da igreja. Mas quando o apóstolo João está na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele tem uma visão extraordinária. A palavra do Senhor nos diz que ele vê o nosso Jesus glorificado, irmãos. João teve a visão do Cristo glorificado. E ele diz que os olhos dele eram como chama de fogo, os seus pés eram como latão reluzente, algo extraordinário. E João foi o único discípulo que viu o nosso Senhor Jesus nas 3 fases dele. João, ele viu o Cristo encarnado, o Verbo encarnado. Ele andou com ele foi o mais próximo. Ele foi o mais carinhoso, ao ponto de colocar a sua cabeça no peito do Mestre. Ele esteve com Jesus, irmãos, até a crucificação. Foi ele que recebeu de Jesus as instruções ali na cruz do Calvário, irmãos, ali no Calvário. Foi ele que recebeu o direcionamento do Senhor para cuidar de fato da sua mãe aqui na terra. João ele viu o Cristo sofredor de perto. Ele viu o Cristo sofrendo. João, ele viu o Cristo encarnado. Ele viu o Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou. Andou 20 dias com João e os outros discípulos, fazendo a obra, ensinando, instruindo, acerca do futuro, acerca daquilo que viria, das provações, das lutas, para permanecer na fé. Mas agora, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que João, ele vai ver o Cristo glorificado. Não é o Cristo ressurreto que atravessa a parede, aparece no meio deles. É o Cristo glorificado. E a Bíblia diz que quando João ele vê o Cristo glorificado, ele cai no chão. Ele caiu como morto aos pés do Cristo glorificado. Ele não resistiu à glória do Cristo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma notícia para dizer para a nossa igreja, Assembleia de Deus. Um dia nós veremos o Cristo glorificado. A Assembleia de Deus não viu o Cristo encarnado. A Assembleia de Deus não viu o Cristo ressurreto. Mas um dia nós veremos a glória do Cristo glorificado. Um dia nós experimentaremos desta glória poderosa. Só quem tem este desejo, só quem tem esta ambição, só quem almeja ver o Cristo glorificado. E a palavra do Senhor nos diz que João cai. E ele diz que ele coloca as suas mãos sobre ele e diz assim: João, sou eu, não temas. Eu sou o último, eu sou o fim. Eu sou João. Eu sou João. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. João, eu estou vivo. João, eu vivo para todo sempre. E a Bíblia diz que João ouve de Jesus uma instrução poderosa. Jesus olha para ele e diz assim: João, escreve cartas para a igreja da Ásia. Só tinha 7 igrejas na Ásia, não. Mas essas 7 igrejas aqui, Jesus, ele mandou João escrever, ele passou informações importantíssimas, que servem para nós nos dias de hoje, que nós temos que colocar em prática. Jesus disse assim: João, escreve 7 cartas e vai endereçar elas para cada igreja da Ásia, para as 7 igrejas da Ásia, cada um tu escreve uma. Mas João, tem um detalhe, João, nós vamos começar primeiro pela igreja de Éfeso. Nós vamos começar primeiro pela igreja de Éfeso. Por que Jesus começa primeiro pela igreja de Éfeso?
É tremendo isso aqui, irmãos. No versículo de número 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. O destinatário é para o anjo da igreja de Éfeso. O destinatário é para o anjo da igreja de Éfeso e para os irmãos ali em Éfeso. E quem é o remetente? Ele diz assim: aquele. Quem está enviando esta carta? Aquele. Isto diz aquele. Quem é este aquele? Jesus. Quem é este aquele? Aquele que abre o mar. Quem é este aquele? Aquele que anda por cima das águas. Quem é este aquele? Aquele que te exorta para não te perder. Quem é este aquele? Aquele que te visita na madrugada, aquele que responde às tuas orações, aquele que intercede junto ao Pai, aquele que te sara, aquele que te cura, aquele que te liberta, aquele que nos salva. Sua pele protegida. Quem está enviando esta carta é aquele que responde às nossas orações, aquele que investe em quem ninguém quer investir, o Deus que restaura, o Deus que muda a história, o Deus que muda a trajetória. Aquele. Quem era o pastor da igreja de Éfeso quando Jesus envia esta carta? O próprio João, irmãos. O próprio apóstolo João era o pastor da igreja de Éfeso. Domiciano manda prender João em Éfeso. Depois ele vai para Pátimos. É liberto por Jesus, milagrosamente, não acontece nada com ele. Ele volta para Éfeso. Ele morre de morte natural. O único apóstolo que não passou pelo viés do martírio. Não passou de fato, irmãos. Ele teve a morte natural. Voltou para Éfeso. E Jesus está dizendo: João, eu vou começar a corrigir as igrejas, mas eu vou começar primeiro pela tua. Olha o que Jesus está dizendo: porque antes de você tirar a trave do olho do teu irmão, eu vou tirar primeiro do teu. Antes de você bater em alguém, João, eu vou te bater primeiro. Antes de você corrigir alguém, João, eu vou te corrigir primeiro. Escreve, João. Eu vou corrigir você primeiro. Eu vou te bater primeiro. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim: examina o homem, pois assim mesmo. Te examina primeiro, João. Tu vai ser examinado primeiro, para depois tu examinar a igreja dos outros. Tu vai te examinar primeiro, para depois tu olhar e querer corrigir os outros. E o Senhor falou comigo, irmãos, algo extraordinário. E praticamente, irmão, nesta festa o Senhor falou muito sobre isso. O Senhor falou muito sobre examinar. O pastor estava lá, quando a missionária Luci Feitosa, ela disse assim: nós precisamos de um tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com o Eterno. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor. E Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: examina, te examina, João. Eu vou te corrigir primeiro, para depois tu corrigir os outros. Irmãos, existem 2 exames que eles são importantíssimos. E muitos de nós um dia vamos precisar fazer, qualquer dia. Que é a necrópsia e a biópsia. Necro, no grego, morte. Ópsia, exame. Biópsia, vida, no grego. Ópsia, exame. Necrópsia, exame do que está morto. Biópsia, exame do que está vivo. Um dia nós iremos passar ou precisar. Jesus falou algo poderoso comigo. Jesus disse assim: faz um exame do teu ministério. Examina a tua comunhão.
examina a tua vida, examina a tua vida espiritual, examina a tua casa, examina para ver se tu está apto para corrigir a minha igreja, para ver se tu está apto para corrigir o meu povo. Te examina primeiro, faz uma biópsia do teu caráter, faz uma biópsia do teu ministério, faz uma biópsia dos teus relacionamentos, antes que o diabo faça uma necrópsia do teu caráter. Antes que o inimigo faça uma necrópsia do teu caráter, aí não tem mais jeito. Necrópsia não tem mais jeito. Alguém vai ter que fazer em você. Alguém vai ter que fazer em você. Está morto, não tem mais o que fazer. E Jesus está falando para João: João, te examina. É lindo, irmãos. O Senhor corrigindo a igreja. É poderoso Jesus corrigindo a igreja. Faz o exame, João. Quando eu falo de exame, irmão André, eu só lembro de Davi, no Salmo 51. Davi se quebrantando, depois que ele foi repreendido por Natã, profeta, depois do adultério. Ele diz assim: Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, o que, irmãos? Cria em mim um coração puro e um espírito reto. Cria em mim, ó Deus. O verbo aqui, irmãos, é bara. É o verbo da criação de Gênesis 1:1. No hebraico, irmãos, bara é criar a partir do nada. Cria em mim. Existem dois verbos da criação, ou para criação, no hebraico. É o bara e o yantsa. O yantsa é criar a partir de alguma coisa. É igual quando Jeremias, ele tem aquela visão das rodas, e ele vê também o oleiro, ele vê que o oleiro faz o vaso novamente, com barro que estava ali. Criar a partir de alguma coisa. Olha o que Davi está dizendo para Deus: Deus, cria em mim um bara, Deus. Eu não quero ir antes aqui dentro do meu coração, não. Pega esse daqui que está podre. Pega esse daqui que está corrompido. Pega esse daqui que está no pecado, foi detonado, foi derrubado, foi quebrado. Joga fora e coloca um novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Joga esse velho fora. Faz um novo, Deus. Examina, pois, a si mesmo como estão as tuas obras. Como estão as tuas obras? Como estão as tuas comunhões, a tua comunhão com Deus, as tuas obras para com Deus? A tua comunhão com o Senhor. E ele diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Há quem diga, irmãos, os estudiosos da Bíblia, que o anjo aqui é o pastor, né? E esta estrela aqui, de fato, é o pastor. E ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais aqui também faz uma referência à igreja, o fogo aceso no meio da igreja, o fogo que não se apaga. É lindo demais isso aqui. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Eu acho lindo isso daqui. Por quê, irmãos? Mostrando que o Senhor está no controle de tudo. Jesus está dizendo assim: eu sou o dono da igreja, mas lá embaixo tem alguém me representando. Mas quem está lá embaixo me representando, ele está na minha mão. Ele tem na sua destra as 7 estrelas.
Aqui nós temos o nosso pastor presidente, pastor José Gomes de Oliveira, mas ele está na mão daquele, irmãos. Ele está na mão daquele. Ele está na mão daquele que resolve. Ele está na mão do nosso Senhor Jesus. E ele disse assim: eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele anda no meio da igreja. O que eu acho interessante é que Jesus, ele vê os defeitos, presbítero Ivan, e ele corrige os defeitos. Ele vê as qualidades. Ele não é cego. Jesus, ele contempla as qualidades. Ele sabe o que nós fazemos com amor. Ele sabe as obras que nós fazemos. Ele sabe do nosso trabalho. Ele está contemplando tudo. Ele sabe o nosso defeito, mas mesmo assim ele não deixa de andar. Quando eu faço o apelo, eu não gosto muito desse termo, né? Eu prefiro o convite, né? Quando a gente faz o convite para as pessoas aceitarem, vir à frente aceitar Jesus, costumo dizer: irmãos, você só vem aqui à frente aceitar Jesus por causa de Jesus mesmo. É Ele que te chama, é Ele que te traz, é o Espírito que te convence. Você só vem para a igreja e gosta de ouvir a palavra por causa dEle. Você só gosta do louvor por causa dEle. Você só gosta da palavra por causa dEle. Você só tem prazer em ouvir a palavra por causa dEle, irmãos. Já pensou uma igreja sem Jesus, irmão? Ia ficar só os meus pecados, os teus pecados, a tua chatice, a minha chatice. Não ia prestar não, muito defeito. Nós só viemos aqui, irmãos, e gostamos e sentimos e queremos voltar de novo, porque Ele está no meio da igreja. Jesus, Ele anda no meio da igreja, e Ele está aqui nesta noite. Ele veio para receber a tua adoração, Ele veio para receber o teu louvor, Ele veio para contemplar o teu louvor. Esse andar aqui, o verbo andar, aponta para passar em revista, como um comandante passa no exército, fazendo revista. Jesus, Ele passa no nosso meio, irmãos, Ele passeia no nosso meio, Ele caminha no nosso meio, contemplando, fazendo revista, observando o que tu está fazendo, observando a tua obra, observando o teu esforço. Vale a pena trabalhar para Jesus, vale a pena fazer a obra de Deus, vale a pena se esforçar para o reino. Porque a nossa obra nós não vamos prestar apenas com o pastor José Gomes. Nós temos um comandante que ele passa em revista, ouvindo, observando a nossa obra. Só quem veio para adorar Jesus nesta noite. E João diz, eu estou encerrando. Ele diz assim: eu conheço, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Olha, irmãos, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Mas obra não é a mesma coisa de trabalho, irmãos, não são sinônimos para Deus, não, irmãos. Obra é diferente de trabalho. Jesus está dizendo: eu sei que você está trabalhando e também sei a intenção da obra que você está fazendo. Eu sei e eu vejo o teu trabalho e também sei por que tu está fazendo. Eu sei por que você está fazendo. Jesus está dizendo: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Jesus disse assim: e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Isso aqui está apontando para perseverança. A tua paciência aqui está apontando para a perseverança. Jesus está dizendo assim: vocês sentiram vontade de parar, mas vocês continuaram resistindo os maus. Vocês tiveram paciência. Ele repete de novo: e não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Verso 3, ele diz assim: e sofreste e tens paciência. De novo: e sofreste e tem paciência. Aleluia, aleluia. Os pacientes aqui, irmãos, não é só aquele que sabe esperar, não.
Paciente aqui é aquele que de fato sabe resistir. Jesus está dizendo assim: você não deixou se vencer pela vontade de parar. Vontade tu até teve de parar, mas você continuou lutando, você continuou se esforçando, você continuou acreditando, você continuou defendendo a palavra, você continuou vivendo a palavra, você continuou combatendo, aleluia, as heresias, você continuou resistindo à idolatria. Vocês são resistentes. Aleluia. Vocês não negaram o meu nome. Jesus disse assim: trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Irmãos, tem alguém que trabalha e não se cansa, irmão? Todos nós que trabalhamos se cansamos, mas Jesus está dizendo: você não deixou se vencer pelo cansaço. Mesmo cansado, você resistiu e foi. Mesmo cansado, você pegou a Bíblia e veio para a igreja. Mesmo cansado, você não se entregou para as provas, para as lutas, para os desertos que você atravessou. Você não se cansou. Tem alguém que vai perseverar, irmãos? Essa palavra está sendo endereçada para alguém. Tem alguém que vai continuar perseverando em meio às lutas, em meio às provas, em meio aos vendavais, em meio aos desertos. Vale a pena. Jesus está vendo. Jesus está vendo você mesmo com pouca força, se esforçando para estar na presença dEle. O horário já foi, pastor. Eu quero passar a direção para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Pois é, meus queridos, a palavra de Deus é alimento, não é? A palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus edifica, não é? Encoraja.